O técnico italiano Enzo Maresca deixou o comando do Chelsea e agora a diretoria dos Blues busca um substituto com a temporada já em andamento. E se eu te disser que a demissão de Maresca não teve absolutamente nada a ver com os resultados dentro de campo? Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao quadro Raio X Clube, onde a gente entra mais a fundo nas principais notícias do mundo da bola. E antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta a sua opinião no final do vídeo, porque hoje o assunto rende. Hoje vamos falar do Chelsea e da saída de Enzo Maresca. O ano de 2026 não começou nada bem para os Blues. Maresca não é mais o treinador do Chelsea e, com isso, surgem pelo menos 3 grandes perguntas que a gente vai tentar responder aqui. Primeiro, por que essa separação aconteceu? Segundo, qual será o futuro do Chelsea? Terceiro, qual será o futuro de Enzo Maresca? Vamos começar pela primeira pergunta. Por que isso aconteceu? Para mim, tudo foi muito repentino. Eu mesmo fiquei surpreso quando vi a notícia, porque a separação foi rápida demais. Isso me fez pensar, será que foi por causa das 3 últimas rodadas da Premier League sem vitórias? Ou pelas apenas 2 vitórias nos últimos 9 jogos da temporada? Ou ainda, pelo fato de o Chelsea já estar a 15 pontos do líder Arsenal? A verdade é que não foi nada disso. A saída de Maresca não teve relação direta com os resultados em campo. Até porque, quando analisamos o trabalho dele no geral, há muitos argumentos positivos e argumentos fortes. É claro que existiam problemas e questões a serem ajustadas, mas olhando para uma perspectiva histórica, nem precisamos ir muito longe. Maresca organizou uma casa extremamente bagunçada. Classificou o Chelsea para a atual Champions League via Premier League já na sua primeira temporada. Conquistou 2 títulos, a Conference League, que era praticamente obrigação, mas que não tira o mérito, e também a edição inaugural da Copa do Mundo de Clubes, um título importante e marcante. Ainda mais com aquela goleada sobre o PSG na final. Maresca começou bem a temporada atual, e mesmo com algumas questões que vou aprofundar mais à frente, entregou uma temporada dentro, e até acima, das expectativas, pelo menos na minha visão. Porém, a tensão começou a ficar pública no dia 13 de dezembro. Não faz tanto tempo assim, o que mostra a velocidade com que tudo desandou. Após a vitória por 2-0 contra o Everton, Maresca foi para a coletiva de imprensa e, sem sequer ser perguntado, desabafou dizendo que tinha vivido as piores 48 horas como técnico do Chelsea. Para mim, isso foi um recado bastante claro. Problemas internos, desavenças com a diretoria. Ou seja, a saída não teve relação com elenco, jogadores ou torcida. O problema era a diretoria. Até agora, nenhuma das partes se pronunciou oficialmente sobre isso. Na minha visão, uma das principais razões dessa ruptura foi o sentimento de Maresca de que o trabalho com um elenco tão jovem não era devidamente valorizado pela diretoria. Outra questão importante foi a insatisfação dele por não ter conseguido contratar um zagueiro após a grave lesão de ligamento cruzado de Levi Colwill na pré-temporada. O Chelsea não contratou ninguém para a posição e até hoje sofre defensivamente. Isso compromete a consistência da equipe, principalmente na Premier League. Esses, para mim, foram os principais fatores que culminaram na saída de Maresca. Agora, vamos à segunda pergunta. Qual será o futuro do Chelsea sem Enzo Maresca? Estou gravando este vídeo em um domingo, justamente no dia em que o Chelsea enfrenta o Manchester City fora de casa, pela Premier League. E o cenário não para por aí. Em janeiro, o Chelsea terá 9 jogos em 28 dias, ou seja, praticamente um jogo a cada 3 dias, todos decisivos. Além dos jogos da Premier League, há o primeiro confronto da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal, clássico de Londres, impossível ignorar. Tem também a estreia na FA Cup, fora de casa, contra o Charlton Athletic. Na Champions League, o Chelsea soma 10 pontos e precisa vencer os 2 jogos restantes para tentar a classificação direta às oitavas e evitar mais 2 jogos num calendário já caótico. Primeiro recebe o Pafos, num jogo teoricamente mais tranquilo, e depois visita o Napoli. Ou seja, o Chelsea pode chegar ao fim do mês precisando vencer o Napoli, sem saber em que condições estará e principalmente com qual treinador. A diretoria precisa definir o novo técnico nos próximos dias.
Tudo indica que não dará tempo de o novo comandante estrear contra o Manchester City. Já na quarta-feira, o Chelsea encara o Fulham, e na minha opinião, até esse jogo o novo treinador já deve estar definido. Mas quem são as opções? Leon Rosenior é uma possibilidade relativamente simples. Jovem, inglês, atualmente no Strasbourg, clube do mesmo grupo que controla o Chelsea. Seria quase uma promoção interna. Mas será que é o nome mais seguro para esse momento delicado? Na minha opinião, não. Outra opção é Oliver Glasner, atualmente insatisfeito no Crystal Palace e sem intenção de renovar contrato. Ele pode ver o Chelsea como um salto de carreira. Mas será que aceitaria assumir um autocarro em movimento? Ou preferiria cumprir seu vínculo atual? Existe também a possibilidade de um terceiro retorno de Frank Lampard. Ele vem fazendo um excelente trabalho no Coventry City, líder isolado da Championship e com grandes chances de acesso à Premier League, algo que o clube não conquista desde 2001. Lampard já trabalhou com essa mesma diretoria no Chelsea. Será que largaria um projeto sólido para, mais uma vez, correr o risco de se queimar? Temos ainda Cesc Fábregas, ídolo do clube, muito identificado com a torcida de Stamford Bridge e que vem realizando um grande trabalho no Como, da Itália. Olhando para dentro da Premier League, aparece Andoni Iraola, que faz um ótimo trabalho no Bournemouth. Apesar de uma fase recente instável, o empate contra o próprio Chelsea pode marcar uma retomada. Mais um técnico da chamada classe média, buscando um salto. E claro, Unai Emery. Mas será que ele deixaria o Aston Villa no meio da temporada? Ainda mais após vencer o Chelsea recentemente e estar 9 pontos à frente dos Blues? O fato é que o Chelsea caminha para o seu 7º técnico sob a gestão de Todd Boehly e companhia. Abramovich também não era paciente, mas ganhava títulos. Essa gestão volta a viver um momento conturbado, justamente depois do que parecia ser o primeiro grande acerto. Agora, vamos à última pergunta. Qual será o futuro de Enzo Maresca? O trabalho dele no Chelsea é forte o suficiente para fazer sombra em técnicos do Big Six que estão pressionados? Como Thomas Frank, no Tottenham, ou até Ruben Amorim, no Manchester United, mesmo com a diretoria já afirmando que não pretende mudar de treinador tão cedo. Será que a disponibilidade de Maresca poderia mudar esse pensamento? Ou indo ainda mais longe? Será que ele tem argumentos para ocupar o lugar de Xabi Alonso no Real Madrid? Poderia ser um dos nomes considerados por Florentino Pérez. E por que não pensar no Manchester City? Alguns já veem Maresca como um substituto natural de Pep Guardiola. Caso Guardiola deixe o City ainda nesta temporada, é inevitável que o nome de Maresca seja citado. Isso é informação. A minha opinião final é a seguinte: acho muito ruim para o Chelsea. O futebol da equipe tende a sofrer, e muito, dependendo de quem chegar. Se fosse para escolher, eu olharia com carinho para Cesc Fábregas, pelo trabalho no Como. Unai Emery também é um bom nome, apesar de não ter tido sucesso em clubes de primeira prateleira como Arsenal e PSG. A sensação que tenho é que Emery rende melhor em equipes de médio porte, como Vila Real e agora Aston Villa. Mesmo assim, eu tentaria novamente. O trabalho no Villa é excelente, mas, para esse Chelsea jovem, instável e turbulento, talvez o ideal seja um Maresca 2.0, um técnico jovem, em ascensão, com um bom trabalho recente. E aí, entram nomes como Fábregas e Rosenior. O elenco do Chelsea é muito jovem e ainda verde. E existe também a questão do Estevão. Desde que chegou, ele vem brilhando mais do que João Pedro e Andrei Santos. Com Maresca, ele tinha a 14ª maior minutagem do elenco. Uma crítica que faço a Maresca é a falta de um time titular definido, o que acabou afetando o desempenho de Estevão em alguns momentos. Ainda assim, para alguém que acabou de chegar, a minutagem é muito boa, e isso também se deve ao fato de ele ter aproveitado as oportunidades. Contra o Bournemouth, Estevão foi o melhor em campo. Na minha opinião, não faz sentido ele estar atrás de Garnacho na hierarquia. Bom, pessoal, esse foi o Raio X Clube de hoje. O que você achou da demissão de Enzo Maresca? E quais efeitos negativos isso pode trazer para o Chelsea?
Deixa o like, se inscreve no canal, responde nos comentários e diz qual tema você quer ver no próximo Raio X Clube. Até o próximo vídeo.